Muito bom dia, meus amigos do programa Entre Linhas, um grande abraço. Estamos de volta aqui em 92,5 da Santos FM, também com imagens no nosso facebook.com.br Entre Linhas no Rádio. Compartilho também este programa especial no meu canal do YouTube. Você nos acompanha também pelo site radiosantosfm.com.br e no nosso aplicativo que está lá disponível nas principais lojas de aplicativos. Estamos ainda nesta fase de programas especiais e já eu vou explicar para vocês o porquê, eu não tinha feito essa explicação antes, mas deixa eu apresentar o meu convidado aqui, Dr. Leandro Petralha, que é advogado especialista em direito animal, já esteve conosco algumas vezes e temos uma pauta que eu, inclusive, desconhecia, confesso aqui para vocês, estamos no mês Julho Dourado, campanha nacional voltada à conscientização sobre saúde animal, prevenção de zoonoses e combate aos maus tratos. Temos muitos assuntos para tratar. Doutor Leandro, obrigado pela participação aqui no Entre Linhas. Bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia, pessoal. Mais uma vez, é um prazer estar por aqui. E estou sempre à disposição. Já vim na casa, hoje aqui remoto, mas sempre um prazer. Muito bem. Então, deixa eu só explicar rapidinho para as pessoas que têm estranhado esses nossos programas especiais gravados, porém inéditos, né? Tenho colocado programas inéditos no ar. Eu comentei aqui que eu tinha tomado uma mordida de cachorro no meio da rua, até estava explicando aqui para o doutor Leandro antes de começar o nosso bate-papo, e essa mordida que eu tomei exigiu que eu fosse vacinado contra a raiva, né? Aquelas 4 doses da antirrábica. Eu não sabia que eram 4 doses e fiquei triste também ao saber que ela só tem validade de 1 ano. Ou seja, só posso ser mordido por cachorro nos próximos 320 dias, 315 dias, mais ou menos. E eu tinha programado uma cirurgia de varizes. Essa cirurgia ela foi adiada justamente por conta da mordida do cachorro. Até fica uma questão de utilidade pública para você. São 4 doses dessa vacina. E esse tipo de cirurgia, e acredito que outras também, você não pode fazer com menos de 15 dias depois de tomar uma dose qualquer de vacina. Então, a última dose caia justamente na véspera da minha cirurgia. Eu tive que completar o ciclo, o protocolo, e aí adiou por 15 dias a cirurgia. A cirurgia foi adiada por 15 dias. Eu fiz no último dia 11, isso foi no último dia... Perdão, 2 semanas atrás, isso, eu estou me perdendo com as datas aqui. 11 era a data original, foi no dia 25 que eu fiz a cirurgia. Então, passei um pouco mais de uma semana, 10 dias aí da cirurgia, estou me recuperando. Aliás, dolorida essa cirurgia das varizes, viu, doutor? Espero que o senhor nunca precise fazer, ela é chatinha. O doutor Rubens Palma, um abraço para ele, muito obrigado pelo tratamento. Mas ela deixa muito roxo, a perna da gente fica bastante dolorida, então a minha perna esquerda está sofrendo um pouquinho mais do que a minha perna direita, mas acredito que em breve, aí, que uma semana no máximo, estarei de volta ao estúdio da Santos FM. E, aliás, doutor, só para explicar o caso da mordida do cachorro, né? As pessoas, Sim. quando falam de posse responsável, é um pouco isso. A moça estava na frente de um mercado aqui perto de casa e eu estava passando tranquilamente, estava de calça jeans, a minha sorte foi essa. O cachorro me mordeu atrás do joelho direito. E ela estava com 2 cachorros, né? E o cachorro, depois que me mordeu, foi para o meio da rua, e se viesse um carro, ele tinha sido atropelado e tinha morrido. Eu não sei se ela distraiu, eu não sei se a coleira não estava bem presa, e 2 cachorros dá um trabalho. Um já dá um trabalho danado na rua, imagina 2, né? Sim. Enfim, isso também a gente pode caracterizar como uma questão de posse responsável, né? Ela, Sim. na hora, até desconfiou se eu tinha tomado uma mordida mesmo, queria que eu mostrasse a perna. Eu falei, como é que eu vou te mostrar a perna se eu estou de calça jeans? Né? Eu vou tirar a calça na frente do mercado aqui. Assim, é um negócio surreal, como as pessoas têm bicho, né? E pet, e acham que esse tipo de coisa não faz parte também da responsabilidade da posse responsável, né, doutor? Não, sem dúvida. E é exatamente ali que a responsabilidade é mais importante, né? Porque o fato de ter 2 animais significa que você também precisa do dobro de precaução, o dobro de cuidado, o dobro de atenção, porque são animais que às vezes você, por mais que você possa conhecer o seu cachorro, você tenha ali plena convicção das atividades, das atitudes dele, isso tudo é muito presível dentro de casa, fora de casa, um ambiente externo, um ambiente da rua. Por vezes o cachorro ele pode adotar um comportamento absolutamente imprevisível, né?
Então, o cachorro dentro da sua casa não é necessariamente o mesmo cachorro fora da sua casa. Então, o dobro de atenção, porque é um segundo realmente de distração, ele pode aí, se desvencilhar da coleira, ele pode esticar a coleira e ter acesso a alguém que passa. E ainda bem, né, claro, todos os percalços que dá depois de uma mordida, mas não foi nada mais grave, potencialmente, ou que te causou uma lesão maior, ou até mesmo uma criança ali, né? A calça nesse ponto ajudou. Isso eu falei na hora. Eu falei, imagina se uma criança passando aqui de Sim, shortinho, de bermudinha e tal, com a pele que é mais sensível, enfim, podia ter machucado. Aliás, depois que eu fiz o protocolo, né, eu conversando com as moças numa policlínica, elas me falaram, olha, é mais comum do que você imagina. Não, a gente sabe que tem bastante cachorro passeando na rua, mas a frequência de gente vindo aqui tomar essa vacina é muito grande. Enfim, mas tem gente que não toma cuidado, além de não vacinar o próprio cachorro, que quem toma se o cachorro tiver com raiva é um negócio quase mortal, né? Praticamente sim. mortal, né? Então tem que tomar a vacina o quanto antes, rapidamente. Bom, vamos falar da nossa pauta especial deste mês de julho, né? Eu confesso, doutor, como estava dizendo, que não sabia desse Julho Dourado. Essa é uma campanha que está instituída aí e que tem ganhado repercussão, né? A gente sempre fala, né? A saúde dos bichos, a prevenção de zoonoses, enfim, os maus tratos. A gente teve aí, infelizmente, mais um caso que eu confesso que eu não consegui ver, viu, doutor? O cidadão afogando o cachorro no Rio de Janeiro. Eu li a manchete, mas eu não consegui entrar nisso. Ainda mais depois do caso lá do Orelha, que terminou com aquela determinação, né? Que a justiça chegou que o Orelha, eu não vou falar a palavra aqui que pode derrubar a live, né? Mas ele tirou a própria vida, né? Ele Sim. procurou a morte, o Orelha, né? Ninguém teve culpa, o cachorro se feriu sozinho, né? Mas enfim, essa campanha ela tem tido o apoio, digamos assim, do poder público, das instituições, ela ainda está muito no campo de quem milita na causa animal, doutor. Eu acredito, Alex, infelizmente, que esse tipo de campanha ela é muito bem-vinda, ela é muito válida. No caso de Julho Dourado, ela foi instituída esse ano, então é uma campanha tanto quanto recente mesmo, embora não seja nova a iniciativa de tentar combater abandono de animais, a tentar combater zoonoses. A gente teve a concentração, né, de todas essas políticas por meio de uma lei federal em janeiro desse ano, que instituiu o Julho Dourado como um mês importante aí para a gente focar nisso. É claro que a criação de uma lei, o batismo de um mês ali para que tenha esse nome, para chamar a atenção, ele no primeiro detalhe é que não deve ser restrito esses cuidados somente a julho, porque nos outros meses do ano também temos que ter essas precauções, também temos que combater abandonos e outras questões. E o segundo ponto é justamente aquilo que você questionou, né? Ainda são políticas públicas no campo dos projetos, né? Tanto que a lei ela é bem breve, ela fala que são mês de julho tem que estar adotando para promover políticas contra abandono. Não explica quais políticas, não explica necessariamente qual incentivo financeiro, fiscal, de que forma vai ter esse combate ao abandono, mas é o que eu sempre costumo falar, né, Alex? Qualquer benefício, qualquer tema, qualquer holofote em cima de combate a esse tipo de situação, ele é sempre bem-vindo, mas longe de dizer que agora resolvemos o problema, né? Sem dúvida. Bom, então, como o doutor explicou, uma campanha novinha em folha, está começando agora. Acho que até para adesão das cidades, né? Também porque ano eleitoral às vezes é complicado, né? Mas ter essa adesão realmente com eventos, né? O pessoal faz muita caminhada, faz muita programação especial. Acho que por exemplo, até esse exato momento, está certo que a gente está no comecinho de julho ainda, dá tempo de se fazer alguma coisa nesse sentido, mas não tinha visto nenhuma movimentação. Mas é importante que as cidades façam, né, doutor? Algum evento. Santos, por exemplo, tem muitos espaços que a gente pode ter, o emissário submarino na ponta da praia, enfim, no Gonzaga. É importante que tenha evento para conscientizar nesse sentido, né? Exato, e esse é um ponto que você trouxe muito bacana, Alex. Quando você fala de políticas públicas, primeiro detalhe ali da gestão pública de dinheiro, porque infelizmente qualquer política pública ela vai envolver custos até de marketing, de publicidade,
custos, às vezes, dessa adesão. É claro que existem momentos em que o poder público busca na iniciativa privada essas parcerias, esses consórcios ou outras modalidades para angariar esses recursos, mas existem as leis de diretrizes orçamentárias, as LDOs, que muitas vezes são aprovadas para o ano futuro. Então, o início de uma campanha em janeiro, provavelmente ainda não deu tempo também, nesse ponto burocrático, dos entes públicos desenharem essas campanhas, custeios dessas campanhas, instituírem custos, licitar, às vezes, quem vai exercer ali alguma contratação para uma campanha dessa. Então, é claro que a gente tem um ponto crítico de não ter visto muita coisa, mas até as seguranças de orçamentos, enfim, os controles de contas públicas também não permitiriam uma adesão muito fervorosa, muito agressiva dos entes públicos. Tem como fazer campanhas sem custeio, tem como o ente público apoiar iniciativas privadas dessas campanhas, né? Mas isso já começa a ficar um pouco mais difícil, porque depende da adesão privada ali, desses eventos e tudo mais. A grande verdade, Alex, é que tudo que envolve animal hoje ainda está no campo do desconhecido / do que é bom. A causa animal, ela é um capital político importante em ano de eleição, o apelo ao animal, porque eu costumo falar que proteger o animal é quase que uma questão unânime. Muitas questões sensíveis hoje da sociedade, ela polariza. Você vai lidar com um tipo de gênero, você polariza outro, uma raça, uma cor, você polariza outro. Então, você tem sempre questões, às vezes, opostas, mas o animal, muitas vezes, você está tratando de uma unanimidade. É difícil alguém chegar e apoiar algum maus tratos, apoiar algum extremismo nesse sentido. Então, ele é uma situação que ela beneficia muito o comércio, beneficia muito a política, porque você acaba não desagradando o outro setor quando você apoia o animal. É raro, né? Então, tem muitos ambientes privados, shoppings, restaurantes que já estão começando a vender, somos pet friendly, aceitamos animais, mas ainda não existe uma preocupação de como isso vai acontecer na prática. Eles estão começando a sentir o gosto dos prós de aceitar animais, sem se preocupar com os contras de como colocar animais no local. Por isso que é tão difícil ver eventos tão profundos ali de adesão animal. Bom, mas eu imagino que seja questão de tempo, né, doutor Leandro? Porque, afinal de contas, a causa PET, digamos assim, hoje tem uma aderência muito grande em termos de marketing, né? Publicidade é muito grande. Sim. Quantidade de empresas que apoiam, que investem nesses eventos, se tiver o poder público, basicamente, ali para organizar, né? Dá para captar apoiadores, patrocinadores e fazer um ou mais, né? Porque, como o senhor disse, não precisa ser só em julho, né? É importante que tenha um calendário nesse sentido. A gente vai já entrar no assunto férias, né? O que potencializa, férias de julho, que potencializa algumas situações, mas, enfim, eu imagino que com a busca acerta um projeto bem elaborado, o que não falta são empresas interessadas em participar, né, doutor? Exatamente. Hoje você tem mecanismos até de participação dessas empresas, até com renúncias fiscais, com incentivos fiscais quando acontecem, então não precisa necessariamente esperar o dinheiro público chegar. Você tem mecanismos ali, até os ONGs do terceiro setor ali, as OCIPs conseguem receber doações em troca de renúncia, depois de dedução de imposto de renda, como o pessoal chama, mas esse é um ponto importante, né, Alex? Por exemplo, existem muitas empresas que estão tentando tomar a frente, porque mercado é isso, né? Quem traz a novidade, às vezes, consegue usufruir um pouco mais desse espaço ainda não tão explorado, e essa coisa do pet friendly tem trazido muita empresa para vender esse espaço pet friendly, vender esse espaço de coabitação, mas ele é um tanto quanto perigoso. Por exemplo, vou dar exemplos hipotéticos aqui, só para entender. Né? Restaurante pet friendly é uma iniciativa maravilhosa, existem alguns contornos que a própria vigilância sanitária, dentro de cada município que disciplina, ela proíbe ou permite, mas eu vou dar um exemplo que nem você citou ali da sua mordida, né? Veja, a pessoa quando ela está no restaurante e ela está com a coleira do animal em coleira, ela geralmente segura a coleira com a mão, né? Então, como que você faz no restaurante que você vai estar com garfo e faca, cortando ali uma refeição, se alimentando? Como que você segura essa coleira? Muitas pessoas vão colocar a coleira no colo, acreditando que o cachorro não vai dar um tranco, ou vão
fica pisando na coleira, mas dependendo do porte animal não é força o suficiente, tensão o suficiente para segurar aquela coleira. O que é o ideal? Que esses ambientes se preparem. Quando eu falo preparar, é questão hipotética, mas geralmente o que se sugere? Que tem um gancho no chão, ao lado das mesas, que você possa prender a coleira naquele gancho e ficar com a mão livre. Mas muito restaurante, muitas vezes, ou por desconhecimento, ou por questão de custo, ou por N motivos, né? Ah, o imóvel é locado, não sei se eu posso ficar furando o chão. Simplesmente por lá, aceitamos animais pet friendly, põe uma mesa lá no sol, lá fora, segregada do resto do restaurante, e vende essa noção. Mas aí não se preocupa com essas questões práticas de como eu faço o meu consumidor estar ali na vivência do meu serviço, do meu produto, com o animal, não necessariamente estando excluído, porque botar uma mesinha lá longe, não necessariamente a pessoa está usufruindo do restaurante, do ambiente, da música, da climatização, né? E como eu faço que isso seja de uma maneira segura? Às vezes um gancho no chão resolveria esse problema. Mas muito restaurante simplesmente põe a placa e vai. Aí aquele cachorro, em algum estímulo da rua ou outro animal, ele simplesmente se prende na coleira e vai ter um problema lá dentro do restaurante. E o comerciante vai responder por isso, porque ele assumiu o risco de permitir animais e não tomou cautelas. Isso em todos os segmentos, shoppings, hotelaria, restaurantes. Então, essa causa animal é muito importante, ela tem um pró, um clamor de consumo dela, de pessoas que querem usufruir, podendo levar o animal, mas ela também não pode ser atropelada. E é aqui que entra a política pública. Vamos ter que dar espaço para quem quer explorar a aceitação de animal em ambientes possa fazê-lo, mas também com algumas medições, algumas exigências mínimas. Inclusive, aqui em Santos aconteceu uma vez de uma pessoa que eu conheço que foi mordida por um cachorro debaixo da mesa de um restaurante, de um bar, de um restaurante. A dona, não foi nada, não sei o quê, eu te pago uma cerveja, foi a resposta. E o dono do restaurante, do bar, ficou meio, o que eu faço da vida, né? Enfim, mas Exatamente. Isso que o doutor Leandro está trazendo é importante. Você quer ser pet friendly, você tem que ter uma preparação para isso. Eu vou comentar aqui uma curiosidade, que eu, mania de jornalista, né, hábito de ficar prestando atenção nesses detalhes. Eu, como estou com tempo livre, né, estou botando um monte de série e filme em dia. Eu assisti na Netflix, acabou de entrar, fica até uma dica bacana para quem gosta de tênis, não sei se o doutor Leandro gosta de tênis. Nossa. Entrou um documentário chamado Chris e Martina, O Último Set. É a história de rivalidade dos anos 70 e 80 da Chris Evert e a Martina Navratilova. E, assim, por coincidência, as duas tiveram câncer. Aliás, a Chris Evert, que é comentarista de tênis na ESPN, estava em Wimbledon, teve que voltar porque ela teve uma outra recidiva, né? Ela está com câncer pela terceira vez. Só que quando ela estava tratando do segundo, a Martina Navratilova estava já em fase de... terminou o tratamento dela, fazer os exames depois de alguns meses para ver se estava tudo bem. A documentário é espetacular, né? Elas jogaram 80 jogos na vida, desde os anos 70 até o final da carreira. Martina Navratilova ainda terminou a carreira em 94. E num desses momentos em que mostra as cenas delas fazendo tratamento, a Martina Navratilova, ela que é da República Tcheca na época, na antiga Tchecoslováquia, saiu de lá e foi morar nos Estados Unidos, pediu asilo, ela vai para a sessão de quimioterapia com um cachorro na bolsa. Aqui é impensável você ver dentro de um hospital, ainda mais uma quimioterapia, alguém com um cachorro, assim, era cachorro de suporte no caso dela, não sei dizer, porque ela tem uma esposa, enfim, acho que ela tem até 2 crianças adotadas agora, enfim. Só que aparece o cachorro numa bolsinha e ela sentada fazendo os exames lá, ou fazendo a quimioterapia, que eu não sei como é que é em alguns lugares aí no Brasil, mas nos Estados Unidos é tipo um quarto de hotel, né, que a pessoa senta lá e ela levou o cachorro lá para dentro. Ou seja, não havia nenhuma restrição em relação ao cachorro. Deve ter, obviamente, alguém dá banho antes e tal, né? Tem que ficar ligado, talvez, nas vacinas do bicho, para ele ficar nesse ambiente aqui. Mas aqui eu nunca vi. No Brasil, numa sessão de quimioterapia, alguém com o cachorro do lado. Tá certo que era um cachorro pequenininho, um cachorro de médio porte. Não era um pincher, não era um chihuahua, era um cachorro um pouquinho maior, mas não era um cachorro grande. Enfim, aqui a gente não tem isso.
né? Até acho justificável por uma questão sanitária, porque a infraestrutura talvez na maioria dos lugares não seja ideal. Mas você vê, lá eles têm esse protocolo. Se você seguir tudo direitinho, você pode levar o cachorro lá na sua sessão de quimioterapia. Acho que a gente está talvez um pouco longe aqui no Brasil de uma situação como essa, né, doutor? Então, tem dois pontos aqui, Alex, bacana, que é aí que entra a política pública. Protocolo, qual é o protocolo? E segunda coisa, permitir não é obrigar. Se um poder público permite que um hospital explore essa possibilidade de um quarto específico, com uma entrada específica para a pessoa poder usufruir do direito de levar o seu animal, e dentro do resguardo de outras questões sanitárias do hospital, não teria problema, né? Eu cito até um exemplo prático em que eu tive uma cliente que obteve essa possibilidade de levar o cachorro na UTI. Acho que o pai dela estava internado na ocasião, ela estava até em outro estado, houve até uma ação de transporte aéreo também, mas o hospital autorizou. Ela entrou com requerimento, explicou a questão sanitária, acho que foi no Rio Grande do Sul, e o hospital autorizou a entrada. É claro que quando a gente fala o cachorro no hospital, não é que o cachorro está correndo a enfermagem ali, latindo para as pessoas. O hospital autorizou porque ela estava num quarto de apartamento, sozinha, tinha uma entrada específica, o cachorro não precisou entrar no âmbito comum, e obviamente, se a gente destrinchar, é claro que a gente vai atrelar o cachorro à zoonose, mas se a gente destrinchar, aquele cachorro ele entrou com um protocolo de fiscalização sanitária muito mais rígido que os humanos entram. Se você for visitar algum parente no hospital, ninguém vai te pedir a sua vacinação, um exame de sangue seu. Ninguém sabe se você tem, sei lá, uma conjuntivite ou uma tuberculose. A gente viu essa polêmica na Covid, e você tem direito de entrar no hospital e visitar um parente. Agora, aquele cachorro, por exemplo, foi exigido vacinação, atestado veterinário no mínimo, no máximo de 3 dias de antecedência. Então, ele entra no ambiente hospitalar absolutamente livre de qualquer zoonose, de qualquer risco, que muitas vezes a pessoa ao lado poderia estar carregando uma doença e levar ali no ambiente hospitalar. Então, é possível. É claro que aquilo que eu falo, não dá para a gente falar, vamos liberar e pensar no hospital de SUS, de interior, que os aparelhamentos, até a segregação, a gente tem ambulatórios com 20 pessoas, às vezes é uma cortina separando ali, não dá. Mas aonde dá e aonde é permitido, que possamos, né, permitir que o hospital explore isso até comercialmente, olha, este quarto, porque isso já acontece, né? O plano de saúde é mais caro sozinho, é mais barato em enfermagem coletivo, apartamento particular, enfim, permitir que isso seja feito. E aqui que entra a política pública, né? E aí é o momento em que a gente espera que o Estado comece a desenhar liberdades para quem quer, porque pode ser que um hospital, um diretor clínico fale, aqui eu não vislumbro, conhecendo a minha instalação, conhecendo o tipo de doente que eu atuo, eu não permito. Pronto, tudo bem. E a pessoa vai procurar internação, tratamento, um local que permita. Que foi justamente o caso dessa cliente. Ela estava buscando um tratamento eletivo de um câncer, um hospital não permitiu, o outro permitiu, ela deslocou o tratamento para aquele hospital que permitia e foi se fazer esse direito. E aqui que a gente luta tanto, né? Que as liberdades possam ser exercidas. Muito bem, deixa eu lembrar que estou conversando aqui com o Dr. Leandro Petralha. Quem nos vê pela internet está vendo a imagem dele aqui, mas quem nos escuta pelo rádio, né, a gente sempre reforça aqui o nome do nosso convidado. Já estamos aqui conversando com o doutor já há mais de 20 minutos, então é bom reforçar o nosso convidado do dia de hoje, o doutor Leandro Petralha. Bom, vamos falar dessa preocupação, doutor, dentro desse mês de julho, mês de férias, né? Tem até a manchete aqui, ó, Brasil tem 30 milhões de animais abandonados e férias de julho acendem alerta para aumento de casos. É sério mesmo, doutor? Tem gente que aproveita as férias, bota o cachorro, vai viajar com a família, o cachorro vai, a família vai e volta sem o cachorro, sem o gato, enfim, porque o bicho está velho, está doente. Isso é crime, né, doutor? E é mais comum do que a gente imagina. Exatamente. É mais comum do que a gente imagina. Não só cachorro, viu, Alex? A gente tem um alto índice de abandono também de coelhos, tá? Eu tenho coelho em casa, eu sempre trato aí, eu falo de coelhos ali, mas principalmente coelho tem um ponto muito frágil na Páscoa, pós-Páscoa, na verdade, né? Então, acontecem algumas questões que justificam esse aumento,
Mas as férias, muitas vezes, também é o momento em que as famílias aproveitam para se deslocar definitivamente. Então, veja, as férias escolares, muitas famílias estão atreladas à dinâmica da criança, do adolescente que está em aula ano letivo, e vamos supor que vai fazer uma mudança, uma transferência de empresa. Muitas famílias esperam o momento de férias escolar para poder fazer essa mudança com calma, sem que aquele criança e adolescente perca as aulas que estejam acontecendo, ou seja inserido numa sala de aula com outra grade, com outro tema. Então, muitas vezes as férias escolar têm também esse momento. E aqui que reside as dificuldades, né? Muitas vezes é uma mudança, eu atendo às vezes pessoas que são transferidas. Atendi ontem, por exemplo, um militar que foi transferido para uma missão para outro estado, ele tem que ir, ponto, e a família tem que ir. Ele vai esperar as férias escolares, no caso agora, para fazer essa transferência, sem prejudicar o ensino das filhas de 8 e 9 anos. Porém, tem um cachorro que a companhia aérea não aceita. Por ser braquicefálico, né, um bulldog, que é um focinho curto, não pode ir embaixo no bagageiro, nem que ele quisesse. Por ser em cima, o cachorro passa 1 quilo do que a companhia permite. Ele tem 13, a companhia aceita 12, não tem o que fazer. Ah, vai de carro. Bem, Macapá não tem acesso de carro, né? Então é uma capital que ela é isolada. Então, nem que ele quisesse, muitos pontos no Amazonas também não tem acesso de carro por conta do transporte hidroviário, que é muito comum lá. Então, nem de carro, não pode ir de avião, não pode ir embaixo, como faz? Claro que este cliente buscou ali na justiça a autorização, concretizou, conseguiu e vai fazer a mudança, mas muita gente aproveita essa dificuldade para falar, não tem o que fazer, vamos abandonar o cachorro, vamos deixar para trás. Alguns até buscam uma adoção responsável, mas muitas famílias irresponsáveis acabam adotando essa prática. Então, veja, a problemática do abandono, claro que eu não estou justificando que você vai deixar o cachorro na rua porque a companhia não aceita, mas a gente sabe que se a gente tivesse uma política pública e uma regulamentação da ANAC permitindo o transporte, certamente este ponto seria enfraquecido ali, a gente teria com certeza uma facilidade de mobilidade e muitas famílias também não pensariam no abandono como uma hipótese ali para essa problemática de transporte, né? Então, a gente vê, infelizmente, esse período de férias, esse aumento. Tem esse caso, né, doutor, essa circunstância, mas também tem gente que faz, desculpa falar, por maldade. Maldade, Né? sem dúvida. Faz por maldade porque o cachorro está velho, está dando trabalho. Eu brinco que o meu aqui em casa, ele come mais carne do que eu, né, porque ele tem uma dieta super regrada, né? E ele tem que comer a proteína dele todo dia bonitinho, né? Ele come mais carne. Se tiver que. Eu sou assim, né? Se eu tiver que comer ovo um dia e der carne para o meu cachorro, ele vai comer carne, eu vou comer ovo. Paciência, não tem. A gente, como diz o Pequeno Príncipe, né? Você é responsável por aquilo que cativas, então. Além de tudo, eu fico imaginando um bicho que é criado desde pequenininho, com uma família e tal, apegado. Quando você se livra, imagina o que ele sente, né? Imagina se fosse com você, sua família te largasse no meio do nada, uma criança, você crescesse com esse trauma. Você acha que o animal não vai sentir alguma coisa parecida com isso, né? Pessoas em quem ele confiou, e o animal confia cegamente no ser humano, né? Aí, de repente, você joga ele em qualquer canto, enfim. Agora, isso a gente vê, doutor, a gente sabe, tem imagens e tal. Tem até a lei que pune, mas isso quando pega, né? Hoje tem muita câmera de monitoramento que pega, mas, porra, e quando não pega? Quando o cara dá um jeito de não ser visto e tal, né? Às vezes a própria solidariedade das pessoas ajuda, né? Alguém Sim. vê, vai lá e resgata. Tem muito vídeo na internet que mostra isso. Ou leva para algum lar, para algum... Outro dia, o nosso companheiro jornalista Marcelo Pavão disse que encontrou um cachorro amarrado num poste na ponta da praia. Sim. E ele pegou, levou para um rapaz que ele conhece, que tem outros cachorros e tal, e ele acabou recebendo o bicho, ficando com ele lá. Enfim, o senhor falou da lei, né? A lei existe, mas assim, colocar ela em prática, isso é responsabilidade de quem, por exemplo? Dentro da cidade, a polícia militar é responsável por isso? Isso é uma atribuição de quem? Da Guarda Municipal? A Guarda Municipal tem que ficar ligado nisso, os centros de monitoramento das prefeituras, esse monte de câmera que tem nas cidades. Quem que é responsável e o que acontece? Vamos para ser didático aqui com você que tem essa ideia estúpida de talvez jogar o seu animal de estimação fora.
O que pode acontecer com esse cidadão? Então, é previsto como crime de maus tratos, isso sem dúvida, tá? O abandono, por tudo isso que você trouxe, tá? O animal, a gente vai equiparar muito a uma criança porque ele é incapaz, muitas vezes, de ter a sua sobrevivência. As pessoas até pensam, poxa, mas o coelho ou um cachorro vive na floresta, se vira, tá, mas não o seu. Imagina o meu coelho, 11 anos num apartamento, no quarto dele com ar-condicionado, chega na ração, do nada ele tem que ir, sei lá, se preocupar com um predador ou onde achar comida. O animal não tem essa capacidade de reinserção ao ambiente. Então, certamente, ele vai ser privado de comida, vai ser privado de água, vai estar disposto a tantos riscos de vida. Então, hoje, o abandono é caracterizado como maus tratos. Maus tratos, o crime que está lá na lei ambiental, 9.605, prevê uma pena de 3 meses a 1 ano para espécies em geral e de 1 a 5 anos, 2 a 5 anos, desculpa, para cães e gatos. E a pena é aumentada se o animal falecer. Então, a gente já está falando de um crime, com pena prevista, com todas as responsabilidades, igual a qualquer outro crime. O que isso quer dizer? Caso tenha um animal sendo abandonado, você vê um animal sofrendo maus tratos, não só o abandono, tá? Mas falando na temática, você esteja presenciando o crime acontecendo naquele momento, a polícia militar ela está ali para coibir crimes em acontecimento, que é a situação de flagrante. Então, 190 precisa ser acionado para que ele possa comparecer ao local e impedir a continuidade daquele crime, que é a polícia ostensiva ali. Caso aquele crime já tenha acontecido, é um registro de um vídeo na internet, alguém viu, não deu tempo ali de impedir a prática, até porque o abandono é muito rápido, é um crime, a pessoa vai, bota o cachorro e acelera, em poucos segundos ele se concretiza, aquilo ali tem que ser encaminhado por uma delegacia, uma polícia civil, que vai fazer a investigação, vai analisar ali a placa do carro, a propriedade, e vai tentar chegar a quem for o autor daquele crime. Para questões animais, nós temos uma delegacia eletrônica de proteção animal no estado de São Paulo, a DEPA. Então, pela internet, você consegue fazer essa denúncia. Inclusive, quando você for lá ali no site da Secretaria de Segurança Pública, na denúncia da DEPA, e clicar ali, ele até vai perguntar se esse crime está acontecendo, ligue para o 190. Se ele já aconteceu e você tem registro, aí eles prosseguem com a denúncia para fazer a investigação, deslocar para a delegacia mais perto e poder tentar responsabilizar a pessoa, tanto quanto qualquer outro crime que aconteça. E aí, claro, né, Alex, a gente vai esbarrar nas mesmas fragilidades que a gente esbarra para crimes que também causam muita repulsa social, que é a falta de fiscalização, a insuficiência dos organismos de punição, tanto do judiciário como das polícias. Esse crime não vai ser ileso desses problemas sociais. Então, igualmente, a gente vai ter dificuldades de investigação, pouca pessoa ali para busca de informações, falta de incentivo, e no judiciário as mesmas regalias que o processo penal permite para vários crimes que a gente vê, a impunidade, a pessoa atropela, bêbada, no dia seguinte está na rua, infelizmente a gente vai ver também para esse tipo de crime. Mas isso não significa que não exista lei, não significa que não exista punição, não significa que a médio ou longo prazo tenha consequência. Mas muitas vezes essa consequência ela não é tão rápida, tão imediata e tão severa quanto a sociedade espera. E aí que está um bom ponto para o legislador ou para nós mesmos em ano de eleição explorarmos, né? Muito bem, doutor, vamos então, além de falar dessa questão, falar das férias propriamente ditas, né, e das pessoas que têm a responsabilidade de levar o seu pet, né? Tem gente que coloca no hotelzinho, né, ou contrata alguém para ficar com o bicho. O cachorro é mais difícil, né? Eu não sei como é que é o coelho, mas o gato geralmente é mais tranquilo para alguém em casa dar uma olhada. A minha irmã tem gatos, sempre que ela precisa, alguém vai lá e fica de olho nos gatos e tal. Essa época de viagens, e a gente vê o transporte no Brasil numa fase de desenvolvimento assim. Eu estava vendo agora há pouco uma notícia de uma empresa brasileira de aviação que está comprando aeronaves americanas diferentes para reforçar, né, turbohélices, para reforçar o seu atendimento regional, fazer conexão. Você falou de Macapá, né, com o Norte e o Nordeste, especialmente, que operam em aeroportos menores, enfim, ônibus. Tem muita gente que está preferindo andar de ônibus por causa do custo da passagem aérea. Tem ônibus aí, tem um que faz Maringá, Rio de Janeiro, que tem
aquele leito, né? A cabine de luxo lá que você paga, acho que é R$ 700, o cara vai de Maringá até o Rio de Janeiro num ônibus desse. Então, a gente percebe uma preocupação muito grande com o transporte geral, seja por ônibus ou por avião, passageiro e tal, mas as empresas têm essa preocupação também com os bichos, e aquela questão da legislação que muda de um estado para outro. Eu sei que já conversou disso uma vez, mas dentro da chamada audiência rotativa do rádio, é importante a gente reforçar, né, que tem que fazer todo um planejamento antes da viagem, saber a legislação do local, se a empresa tem condição de receber bem, seja o ônibus, seja o avião, enfim. Quais os cuidados aí para quem vai viajar com o pet para não ter dor de cabeça agora em julho, doutor? Legal. O primeiro ponto é a gente destrinchar uma diferença grande entre o transporte aéreo e o transporte rodoviário, tá? O transporte aéreo, ele prevê uma legislação federal, então você vai ter uma regra única que hoje, infelizmente, a ANAC, que é a agência reguladora, diz que não precisa regular. Então isso é muito bacana, né? Você cria uma agência para regular o setor, ela fala, não, deixa as companhias fazerem o que quiserem. Mas no plano do transporte aéreo, hoje a gente tem uma única regulamentação unificada federal, porque a Constituição disse que transporte aéreo, questões aéreas são competências do governo federal. Então o governo federal fala de uma vez única para o país todo. E a ANAC, nesse ponto, deixa que as companhias explorem aquilo que elas pretendem. Por isso que uma olha e fala, eu vou levar 8 quilos, a outra faz, eu aceito 10, eu aceito 12, e assim seguimos com a companhia aérea levando um falcão, uma tartaruga e negando um cachorro, outra aceitando um cachorro, mas dentro de uma caixa de sapato de 19 centímetros de altura, e vira esse emaranhado. E ali já é ruim, tá? O transporte aéreo, as regras, elas já são ruins, porque cada companhia aérea tem a sua, mas se a gente for sintetizar, a gente tem uma única regra no governo, no todo o território nacional, e são 3 grandes companhias aéreas hoje que facilitam um pouco você poder chancelar. Não muda muito entre elas, mas você ainda tem uma ou outra diferença que elas podem proporcionar de limite de peso, tamanho ou até de qualidade de transporte quando não é cabine. Agora, no transporte terrestre isso piora, aquilo que já é ruim fica pior. Por quê? Cada estado tem competência para falar do transporte terrestre. Aquilo que o governo federal fala uma única vez para o transporte aéreo, no transporte terrestre, a competência é estadual. Então, por exemplo, você dá o teu exemplo que você falou, que foi de Maringá para onde? Foi para o Rio de Janeiro. Para o Rio. Então, o governo do Rio de Janeiro vai ter uma regra, o governo do Paraná vai ter outra regra. Então, pode acontecer no transporte terrestre do estado do Rio de Janeiro permitir um animal até 12 quilos dentro de um ônibus e a aviação fazer a rota, só que o estado do Paraná, ele permite 10. Então, se aquele cachorro tem 11, 12, ele vai e não pode voltar na mesma aviação, porque a regra é estadual e cada estado vai ter sua regra. Mas a gente teve um caso desse. Só uma pergunta, as companhias têm uma balança, doutor? Para saber Pois o peso do cachorro? Pode ter, e não pode engordar, ou ele tem que ir para emagrecer. Você já dá o sobrepeso, ele tem que chegar com 10 e voltar com 8, e com 12 voltar com 10. Mas eles têm ali, tanto quanto, por exemplo, no transporte aéreo, sabe quando você viaja, põe sua mala, que só pode ter 23 quilos, e eles pesam lá, botam o cachorro em cima ali, igual eles põem as malas despachadas. E claro que, diferentemente das malas, que se passar 1 quilo você paga, tanto que se você quiser levar 2 malas de 50 quilos, você paga uma fortuna, mas você leva. O cachorro não. Tive um cachorro que passou 900 gramas, aí não. Aí o cachorro, o avião vai cair, porque o cachorro tem 10 quilos e 900 e não 10 quilos. Mas eles pesam sim, infelizmente. Eles são criteriosos ali, porque para eles é melhor dizer não do que sim. E na aviação, no transporte terrestre, isso também acontece. E aí pode ir e não conseguir voltar. Então é ainda mais caótico. Tá, e como é que resolve isso? Infelizmente, muitas vezes vai parar na justiça, um pedido de autorização. A gente teve um caso, como eu ia mencionando, que o rapaz justamente veio do Espírito Santo por uma empresa de transporte de ônibus, veio para o Paraná e na hora de voltar não podia voltar. Chegou no Paraná e falou, não, mas aqui só pode 8 quilos, o teu cachorro tem 11. Pô, mas eu comprei a passagem de ida com vocês faz 2 semanas e vocês me trouxeram, porque no Espírito Santo pode 12. E aí aqui só pode 8, então não pode voltar. E foi na justiça. E a justiça determinou que levasse ou que custeasse o transporte particular dele. E precisou uma justiça, um juiz intervir para permitir o óbvio que uma pessoa que vai possa voltar.
Infelizmente, não é um caso isolado. Então, a gente tem essa complicação, essa dificuldade que as companhias e as viações criam. E isso, Alex, é uma questão tanto quanto legal, porque a ANAC não quer regulamentar, porque acha que não tem, e a NTT entende que cada estado fala o que quer, e aí cria essas distâncias aí, que o Brasil já é continental e fica pior ainda. Mas a gente esbarra num problema cultural, essa é a grande verdade, né? Porque não é impossível levar o cachorro, né? Porque se traz do Paraná, do Espírito Santo para o Paraná, o mesmo ônibus, como não traz de volta? Não é um problema físico, o cachorro não cabe. Mesma coisa o avião, né? Vamos pegar o recorte do avião. Pô, se você tiver um problema de saúde e tiver uma deficiência visual, um cão-guia, o cachorro pode ter 50 quilos. Agora, se o seu problema, você for problema auditivo, surdo, já não pode. O cão ouvinte tem a mesma qualificante do cão guia. Por que o cão guia pode ir e o cão ouvinte não pode ir? Ou o cão guia pode ir, um cão de suporte emocional, de serviço psiquiátrico, de alerta médico, não pode ir. Então você começa a perceber que não é um problema necessariamente de colocar o animal dentro de um avião. Porque as pessoas pensam, mas como é que o cachorro vai viajar? Ela vai lá. E muitas vezes compra um assento próprio para o cachorro. Embarca primeiro que a aeronave está vazia, sai depois, exige treinamento, que é muito importante, um cão adestrado, tanto quanto o cão guia é. O problema é cultural, o problema é que não querem, ponto. Não tem outra explicação. E por que não querem? Porque entendem que o animal é um problema, e para concluir, se você pegar um cachorro, São Paulo, Lisboa, um cachorro de 30 quilos, você tem lá um labrador, um golden de 40 quilos. Se ele for na cabine, como um cão-guia iria, nem custo ele paga, nem taxa paga o cão-guia. Mas ainda que cobre a taxa de um pet na cabine, hoje uma taxa é uns 200 euros, R$ 1.500 arredondando, R$ 1.400. E quanto custa esse Golden embaixo? Bem, embaixo como carga viva, ele precisa pagar um despacho para o aeroporto, ele precisa pagar um veterinário, estadia no aeroporto. Esse mesmo Golden, que em cima custa 1.500, embaixo custa 30 mil reais, 25 mil reais. Então, por que as companhias não querem? Porque ela pode vender a mesma coisa, socando o animal no bagageiro e cobrando 20 vezes mais. Quem ia querer levar em cima, gente? É isso. Infelizmente, o dinheiro fala mais alto. Agora, só uma dúvida que me veio, a gente já está caminhando para o final desta edição do Entre Linhas. No caso desses ônibus, leito, luxo, né, com cabine exclusiva e tal, eu estava vendo as imagens de uma cabine dessa, assim, é um lugar que o cara tem uma tela, tem uma televisão, tem lugar para botar o celular, vira uma caminha e tal, né? Por exemplo, a empresa ela pode alegar, olha, na hora de voltar, você não pode voltar com o seu cachorro aqui num banco normal, num semileito, digamos assim, ou na poltrona normal. Mas o cara pode abrir uma exceção e colocar dentro de uma cabine dessa? Eu acho que ele até pode. O problema é alguém descobrir isso depois e denunciar, porque aí a lei tem que ser igual para todo mundo, né, doutor? Exato, Não, exato. se pode levar numa cabine fechada, ali num assento mais luxuoso, tem que poder levar em qualquer outro, né? Esse é o risco que a companhia corre se permitir o negócio. Porque o fulano está pagando mais, é fechado, não vai incomodar e tal. Não pode se pensar desse jeito, né? Não necessariamente, tá, Alex? O problema do transporte terrestre, assim, são dois, tá? Hoje, quando você fala em regra, como é que funciona? Pegar aí, um estado comum, que é o que a maioria faz, tá? Você precisa comprar o assento ao seu lado, o animal vai na caixa de transporte, no quenel, e ele vai em cima do assento com o cinto passado no quenel. E aí, eles podem, por exemplo, até 10 quilos. 8 ou 12, depende do estado, mas vamos pegar a média de 10 quilos. Então, tem o segundo problema. Então, a sistemática de transporte é essa. E aí, a aviação, ela pode explorar que, olha, eu vou permitir no leito, por quê? Porque entendo que o espaço é maior, que o banco deita e não atrapalha, não vai bater no quenel, ou o contrário, tá? Que é o que costuma acontecer. Não permito nos leitos porque eu não quero incômodo no passageiro que pagou um ticket maior, que é o que muitas companhias aéreas fazem. A Latam mesmo, por exemplo, ela não permite animal na primeira classe.
porque ela não quer que o cachorro cause nenhum incômodo à pessoa da primeira classe. Azul permite. Então não há proibição desse elencar. Isso são políticas internas da companhia entender se paga mais caro tem mais direito, ou paga mais caro tem mais sossego, ou o que seja, né, a leitura que eles vão fazer da situação. Mas o problema da aviação é, no transporte terrestre existe limite da lei. Então, mesmo que uma empresa queira levar um cachorro de 15 quilos, teoricamente, a ANTT, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, libera para o Estado limitar. Então, o governo do Estado de São Paulo fala só pode 10 e ponto. Mesmo que a empresa queira 15, ela não poderia, ela esbarra nesse limite. No transporte terrestre não existe limite. O que a ANAC fala é, leva o que quiser, como quiser, o quanto quiser. Tanto que essa questão da lei joga, pode 50 quilos, já é assim há 20 anos, gente. Não liberou nada. Pode levar um animal de 50 quilos se a companhia quiser. Mas no transporte terrestre não. Há um limite da lei de 10 quilos. Então, mesmo que a empresa queira, ela não pode passar esse limite. E aí é um momento em que a gente vai falar. Por que as liberdades não podem ser exercidas? Vamos liberar as liberdades. Que por pior que seja, permitir que a companhia faça o que queira, ainda assim, pensando na boa vontade ou até na exploração econômica da situação, ainda assim tem quem faça. Mas no transporte terrestre é pior ainda. Muito bem. Doutor, para quem está planejando ainda a viagem, tiver alguma dúvida e tal, né? Ou teve já algum problema, o senhor está aí sempre atento, disposto a ajudar, né? Como é que faz para lhe encontrar no escritório, nas redes sociais, enfim? Dê os seus contatos aí para quem... porque hoje é muito difícil alguém que não tem um bicho em casa, né? Até os mais reticentes do começo, daquele meme, né? O canal não quero. Aí o cara passa 2 meses, tem uma foto da cara dele com o cachorro, e o cachorro com a cara dele na blusa, tipo, inseparáveis. Viraram pai e filho ali. Mas nessa época que para não ter dor de cabeça, né? A viagem pode ser dentro do Brasil, pode ser de avião, pode ser de ônibus, pode ser uma viagem internacional também, porque os outros países têm suas regras, né? É importante a gente ter essa consultoria aí. Como é que faz para entrar em contato com o senhor, doutor? Perfeito. Bem, tem nas redes sociais, é o momento mais fácil. Nosso arroba é FPP, de Furno, Petraglia e Pérez, aí o nome do escritório, FPP Advocacia. Você localiza a gente em todas as redes sociais com esse nome. Inclusive, hoje em dia, o WhatsApp está começando a usar o arroba, então também em breve vai ser possível localizar também pelo mesmo arroba, pela mesma nomenclatura. Lá você encontra algumas informações, algumas curiosidades do transporte aéreo, ou para quem gosta de acompanhar, ver um coelhinho viajando, animais fofos viajando, também tem lá para quem se afeiçoa a isso. Mas lá consegue encontrar os contatos do escritório ou o que for preciso. Doutor Leandro Petralha, obrigado pela participação mais uma vez aqui no Entre Linhas, falando desse assunto importante que é este mês de julho, essa campanha que a gente citou no começo, maus tratos, os cuidados e também as questões envolvendo a hora de viajar com o seu pet. Obrigado, doutor Leandro, um abraço, até uma próxima oportunidade, tá certo? Obrigado a todo mundo que nos acompanhou, obrigado Alex, estou sempre à disposição, um abraço. Muito bem, assim a gente fecha esta edição do Entre Linhas, nos vemos no próximo programa, um grande abraço a todos, até lá. Tchau, pessoal.